Shabbat Shalom, Chag Hanukkah Sameach. Parashá Miketz, o tema dessa mensagem é: saiba lidar com as riquezas deste mundo ímpio. O tema da mensagem: saiba lidar com as riquezas deste mundo ímpio. Vamos orar. Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, eu lhe peço a tua ajuda para saber passar aquilo que o Senhor me ensinou. Não somente nesta semana, mas ao longo, Pai, de muitas experiências, Pai. Erros, acertos, instruções, correções, exortações sobre a minha vida. Tudo que o Senhor tem nos ensinado, não somente a mim, a minha esposa, mas a esta casa, a como sermos corretos em nossas vidas, nesta terra e também para com o reino dos céus. Ações que nós tomamos aqui, Pai, são ligadas ao reino dos céus, e o que é feito lá é ligado à terra. O que ligar na terra será ligado no céu, e também o que ligarmos no céu será ligado na terra. Nos ajude a compreender, Pai, a importância de cada atitude que tomamos, no nome de Yeshua HaMashiach, e nos ajude a te servirmos de uma maneira melhor, conforme tu desejas. Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja. O tema da mensagem: saiba lidar com as riquezas deste mundo ímpio. Eu pedi aos irmãos muita atenção, porque é um tema difícil de tratar. Eu acho que de todas as mensagens que eu trouxe aqui, essa para mim é a mais difícil. Teve algumas mensagens que eu não queria, algumas a gente traz sem muita resistência, mas essa aqui eu realmente não queria. Então, que o Eterno me ajude, eu peço aos irmãos a atenção e que Aruch dê ouvidos a todos, no nome de Yeshua. A parashá dessa semana, Miketz, fiquei até doente, né? Essa semana. Nos mostra a restauração da vida de Yosef por meio da interpretação do sonho, dos dois sonhos, que era um único sonho, do faraó. Um dom que Hashem havia concedido a Yosef. Nos momentos de maior dificuldade de Yosef, profunda tristeza que ele passou, a decepção com a vida, por causa das injustiças que ele havia sofrido, ele não havia se esquecido do Elohim de seus pais, do Deus de seus pais, do seu bisavô Avraham, do seu avô Yitzhak e do seu pai Yaakov. Nós vemos isso em Bereshit, capítulo 41, se você quiser anotar os textos ou ler comigo. Bereshit 41, 15 e 16 está escrito assim: o faraó disse a Yosef: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas eu vi que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Então nós vemos aqui um ímpio, né? Ele imputou a habilidade a Yosef. E Yosef respondeu a ele: isso não depende de mim, mas Elohim, ou Deus, dará ao faraó uma resposta favorável. Quando Yosef interpretou os sonhos, ele deu o crédito a quem era devido. Ele não havia se esquecido do Elohim dos seus ancestrais. Quando ele trouxe aquelas palavras de conselho em relação a como agir, diante de tudo que aconteceria no futuro, o faraó do Egito viu em Yosef um homem capaz, depois dos conselhos que ele havia recebido, um homem capaz de guiar o seu povo e salvá-lo daquilo que estava por vir. Não é? Então ele agiu como um daquelas pessoas que, quando vê um potencial, agarra para si. Mudou a função de Yosef, que naquele momento estava de chefe ali, ajudante do cárcere, para o segundo no comando do Egito. E ao entrar dentro daquele sistema político do Egito, Yosef ele foi configurado, ou melhor dizendo, desconfigurado em sua aparência para
aspas aí, honra. Em Bereshit 41, versículo 42 em diante está escrito assim: em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de Yosef. Mandou-o vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real e à frente dele os arautos iam gritando: abram caminho. Assim Yosef foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a Yosef: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. E o faraó deu a Yosef o nome de Tzafnat Paner e lhe deu por mulher Asnat, o nome dela que significa pertence a Deus, Anat, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois Yosef foi inspecionar toda a terra do Egito. Bom, irmãos, nós sabemos o trabalho que dá mostrar quem a pessoa realmente é quando aquela pessoa está com outras roupas, está com outro nome e está com outros costumes, ou dependendo ali da ocasião fala até outra língua. Bereshit 42, versículo 23. Eles, porém, não sabiam que Yosef podia compreendê-los, porque ele lhes falava por meio de um intérprete. Qualquer semelhança com o que aconteceu com Yeshua não é mera coincidência. Yosef ele foi vestido como egípcio, falava na língua deles, e depois ele não mal era reconhecido pelos seus irmãos. Quando nós somos contratados por este sistema, passamos a gerenciar riquezas nesta terra, não importando a quantidade de riquezas que é colocada na sua mão. Nós precisamos agir com sabedoria da parte do Eterno, para não sermos contaminados, passando a servir apenas a números, ou no caso aqui, ainda, pedaços de papel. E assim nos desviarmos do caminho que Hashem tem para nós, e sofremos o que não precisamos. O sistema dessa terra, usado para operar nessa terra, além de ser um sistema mentiroso, é um sistema corrupto, cobrando de todos o seu preço, como nós vamos ver mais adiante. Todos são atingidos de alguma forma pela corrupção deste sistema, não importa se essa pessoa, de qual lado essa pessoa está. O desejo do Pai para nós, de Hashem, é que obedecendo a Ele, não sejamos mais atingidos naquilo que não era para nós sermos atingidos. A obediência ao Eterno não acresce nada a Ele. Quando você obedece a Hashem, você não está acrescentando a Ele. Você está acrescentando a sua vida. Obedecer ao Eterno não enriquece a Ele, mas te enriquece. Como nós já ouvimos isso aqui também. Quantas pessoas serviam a Hashem de todo o seu coração, até que uma grande quantidade de outras pessoas, com recursos nas mãos, são colocadas ali do lado daquele que servia a Hashem, e compram essa pessoa ao ponto dessa pessoa apenas pensar naquilo, só pensar em recursos financeiros, passando a servir o Deus das notas. Por isso, cuidado com o que te oferecem pelos seus dons e pelos seus talentos. Cuidado com o que te oferecem pela sua integridade, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelo seu trabalho, pela sua integridade para com o Eterno e não para consigo mesmo. Saiba diferenciar a ajuda enviada por Hashem por meio dos seus servos ou por meio daqueles que Ele quiser usar. E tome cuidado com aqueles que visam te escravizar, te corromper e te tornar um dependente.
Aqui nesse ministério nós temos aprendido a não nos tornarmos ósseos, pessoas paradas. Quantas pessoas agora têm de fazer tudo com o cuidado de não ofender os seus falsos mantenedores. Cuidado, porque muitos se corromperam por querer lucrar com a obra de Hashem. As pessoas nessa terra têm tido somente corrompida, irmãos. Elas só pensam em recursos, o que eu vou ganhar de quem vai me dar mais. E aí você, que muitas vezes tem algo de Hashem para fazer com a sua vida, começa a pensar, o que eu vou ganhar com isso? E aí você já errou logo no começo. Quando nós fazemos, querendo receber alguma coisa em troca, pode dar problema aí logo no começo. Não faça querendo receber alguma coisa em troca, irmão. Nós não podemos agir assim. Agir com segundas intenções. Porque se nós agirmos procurando receber alguma coisa, a contaminação já entrou. Querendo receber um papel com um ídolo grafado nele. Quando alguém possui um dom e se sobressai, entre aspas também, porque todos nós precisamos uns dos outros. Esse ministério só funciona porque tem muitas pessoas que fazem coisas diferentes aqui, irmãos. Ainda havia falando sobre isso o caminho inteiro com a minha esposa. Nós temos a nossa liderança, que inclusive vai fornecer água, senão não funciona. O líder servindo. Obrigado. A Natália também já me serviu água. Irmãos, nós temos a nossa liderança, mas nós temos nosso meio aqui também enfermeiro, psicólogo, pessoa que trabalha com obras, pessoa que trabalha com encanamento, trabalha com prótese dentária, pessoa que trabalha com tudo, cozinha, eletricista. Você acha que ia funcionar? Não dá nem para citar todas as funções que nós temos aqui dentro, pintor. Tá, mas isso tem em todo lugar com muitas pessoas, é verdade, mas a diferença é se voltar para o eterno. Se todas essas pessoas, com a economista, com as suas habilidades, se voltarem para Hashem, não funcionam com um só. E aí alguém tem um dom que aparece mais, como nós já tratamos aqui, alguém que é boca, não sei, fala, não sei, alguma pessoa que se sobressai de alguma forma, essa pessoa será cercada de outras com recursos. Escute o que eu estou te falando. Quando o faraó viu em Yosef a salvação da vida dele, ele falou, é ele mesmo que eu quero, põe ele de segundo no poder. Um headhunter. É esse aqui que eu preciso. O que ele está fazendo agora? Ele me ajuda no cárcere, agora não vai mais ajudar. E onde Mamon é envolvido, pode ser envolvida corrupção também. Nós vamos meditar mais sobre isso. O mal pode entrar ali. É só a pessoa ser escolhida por Hashem, ela vai ser cercada de outros com outras oportunidades. Isso é para todos. Eu quero muito servir ao Eterno. Você vai ser cercado de outras oportunidades. Primeiro vai vir tudo. Quando Yeshua foi começar o ministério dele, ele foi levado ao deserto também, irmãos. Ele também passou por isso. E foi oferecido ali a ele. Pelo próprio adversário. Nós nem chegamos nisso ainda, eu acho. Isso não deveria ser surpresa para nós, já que em cada papel simbólico que carregamos, há um ídolo visível. De um lado e um bichinho do outro. Cuidado, portanto, quando querem monetizar o seu trabalho. Monetizar o seu trabalho para Hashem, querendo assim te comprar. E Yeshua, irmãos, ele nem sequer carregava a bolsa com as ofertas. Yohanan 12, se quiser ler, anotar. Yohanan, João 12, versículos 5 e 6. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres?
seriam 300 denários, palavras de Yehudá, de Querioto. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro e costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Yeshua, agora nós vamos ler Yohanan 13, versículo 26 ao versículo 29. Respondeu Yeshua, aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato, então molhando o pedaço de pão, deu a Yehudá de Querioto, filho de Shimon. Então logo Yehudá comeu o pão, o adversário entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Yeshua. Mas ninguém à mesa entendeu porque Yeshua lhe disse isso, visto que Yehudá era o encarregado do dinheiro. Alguns pensaram que Yeshua estava dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Tudo a ver com nós, né? Sem noção, as coisas acontecendo na frente, ninguém sabe o que está acontecendo, mas está tudo acontecendo. E Yeshua nem carregava, irmãos, isso. Não deixe, portanto, que os recursos desta terra se tornem uma brecha na sua vida. Mais uma vez, não deixe que os recursos financeiros mesmo se tornem uma brecha na sua vida. Pessoas estão caindo, por quê? Ou estão sendo pagas pelas pessoas erradas, não oraram e são assim entregues nas mãos dos seus, aspas, mantenedores, ou querem ser pagas. Então vamos lá, primeiro, a pessoa está sendo paga pela pessoa errada, ou ela quer ser paga por algo que ela está fazendo, cobrando para dar aquilo que recebeu de graça, ou não está devolvendo aquilo que não é dela. De novo, ou não está devolvendo aquilo que não é dela. O dinheiro pode se tornar o seu Deus. E Yeshua sabia de quem ele poderia receber o sustento do seu ministério. Lucas 8, do versículo 1 ao 3. Depois disso, Yeshua ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Elohim. Os 12 estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas. Essas mulheres haviam sido curadas. Você quer ser um ajudador de Yeshua? Seja curado. Permita ser curado. Permita que espíritos saiam da sua vida através do Mashiach Yeshua. Sido curadas de espírito malignos e doenças, Miriam, chamada Magdalite, de quem havia saído 7 demônios. Yohana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, ou, em uma outra tradução, alto funcionário do governo, procurador. Na Bíblia judaica completa, você que está usando aí, ministro das finanças. Esse homem era usado para manter, junto com a esposa dele, o ministério de Yeshua. O dinheiro não era uma brecha na vida dele, apesar dele ser um ministro das finanças. Estão entendendo? Alto funcionário do governo, procurador, depende da tradução, mas eu gostei da Bíblia judaica completa. Um ministro das finanças. E Shoshana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com seus bens. Hashem, ele deseja te abençoar. Até mesmo ao ímpio que age corretamente, ele abençoa. Por isso que eles são tão doadores. Porque eles sabem disso, irmãos. Eles têm tanto, mas aquele recurso não é o Deus deles. Yaakov não tinha nada quando saiu de Canaã. Atenção agora. Para a terra de Padan Aram. E ele recebeu a bênção da primogenitura. Nós também já ouvimos isso aqui. Ele recebeu a bênção da primogenitura. Mas a herança de Yitzhak, tudo que Yitzhak tinha, um homem próspero, não ficou para Yaakov, mas ficou para Esav. Ficou para o irmão dele. E Yaakov fez o voto de dizimar sem ter nada. Você consegue ser fiel no pouco? E no nada?
Bereshit 28, do versículo 20 ao 22, está escrito assim, irmãos. Eu estou falando, mas está escrito, é o que está escrito. Está escrito assim: então Yaakov fez um voto dizendo, olha só a oração dele, atenção na oração dele. Se Elohim estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo. O que ele vai pedir agora? Prover-me de comida e roupa, irmãos. Comida e roupa. Ele saiu com a roupa do corpo, irmão. Se rasgasse, ia ficar rasgada. Ele ia viajar quilômetros. Perdeu a sandália e ele ia andar descalço. Então ele já falou, Senhor, eu só preciso de roupa e comida para chegar lá. Vamos continuar a oração de Yaakov. Levar-me de volta à casa de meu pai. Então o Senhor será meu Elohim, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Elohim, e tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. O que ele tinha para dar? Rasgar 10% da roupa dele? 10% do cajado, quebrar? Ele não tinha nada. Ele não tinha nada, ele confiou. Ele confiou. Por isso que a pergunta é, você consegue ser fiel no pouco? Ele não tinha nem um pouco. Ele voltou a dar os 10% do que ele ainda nem tinha. Nós sabemos que na sua volta, ele tinha tanta riqueza, que ele dividiu as riquezas, as mulheres, os filhos em 2 campos. Para caso Esaú atacasse, apenas uma parte seria saqueada. Fora os presentes que ele enviou à frente, para acalmar o coração do irmão. Mishlei, Provérbios 3, versículo 9 e 10 está escrito assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Irmãos, quem vai enriquecer com isso? Você acha que o Eterno precisa? Ele precisa disso? Você acha que o ministério, é o ministério que precisa disso? Esse ministério começou no quarto de uma casa. Com dono. Não era nem uma casa alugada, como se alguém precisasse pagar aquele aluguel. Quem precisa disso, irmãos? Não deixe que legalidades na sua vida te atrasem. Estão te atrasando. Não seja dominado pelo mal. Primeira coisa a fazer com os nossos, os meus também, recursos nessa terra, é obedecer a Hashem. E Yosef, ele estabeleceu um imposto de 20%. E foi para a salvação do Egito. Mas depois os próprios egípcios tiveram que comprar aquilo que estocaram, ao ponto de se venderem como escravos. Tudo que eles estocaram, depois eles tiveram que comprar. Hashem não vai te escravizar com o que você devolve a ele. Você obterá o favor de Hashem onde você estiver, como Yaakov obteve, ainda que ele não tivesse nada a princípio, se você estiver disposto a trabalhar. Se você estiver disposto a trabalhar, o Eterno vai fazer você ser próspero. Não fique olhando à sua volta esperando o mal chegar, como os filhos de Yaakov estavam fazendo. Porque todos nós, irmãos, podemos ser tentados a isso. Escute o que eu estou te falando, todos nós podemos ser tentados a fazer isso. Ficarmos desolados, desanimados, a ponto de não queremos mais lutar pelas nossas vidas, e nem pelas vidas das pessoas que nós amamos. Quantas pessoas se iludem com as riquezas dessa terra, e ao perder tudo, pensam ter perdido a vida também. Quando na verdade tudo nessa terra é perecível. Vamos ler Bereshit 42, versículo 1 e 2. Está escrito assim: quando Yaakov soube que no Egito havia trigo, disse a seus filhos: por que estão aí olhando uns para os outros? Estava todo mundo lá, morrendo de fome, e ia morrer sentado. Acabou tudo, e agora? Agora vamos sentar, esperar para ver o que vai acontecer.
Disse ainda: ouvi dizer que há trigo no Egito. Desçam até lá e comprem trigo para nós, para que possamos continuar vivos e não morramos de fome. Irmãos, nessa terra corrompida, fora do propósito primordial de Hashem, os longos 7 anos de fartura e riquezas podem não significar nada. 7 anos de fartura e riqueza pode ser nada diante de 7 anos de pobreza, sem a sabedoria de Hashem em como administrar aquilo que você ganhou. As 7 vacas magras, após comerem as 7 vacas gordas do sonho do faraó, elas continuavam magras e feias. Você pode ter tudo hoje, eu confio em tudo que eu ganhei, e não ter nada amanhã, porque assim está a terra hoje. Bereshit 41, 29 e 30, 7 anos, 41, versículo 29, versículo 30, 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome, então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. Quem confia que o mundo é aqui, as riquezas estão aqui, sem a direção de Hashem, aqueles 7 anos de fartura no Egito nem seriam lembrados se o Eterno não usasse a vida de Yosef. Cuidado em como você gerencia os seus recursos nessa terra. O que você compra, por que você compra. Nós estamos em uma época onde o incentivo às compras, o apelo é muito grande. Limpe os recursos que vêm à sua mão sujos. Procure ser correto tanto nas coisas dessa terra como também com as coisas espirituais, cumprindo com o mandamento de Hashem. E assim certamente Ele te abençoará em tudo que você colocar as mãos. A casa de Potifar prosperou porque Yosef, um homem correto, estava a administrando, e Hashem pode fazer prosperar a sua casa também. E o seu trabalho. Lembre-se mais uma vez de Jacob, que não tinha nada e voltou a entregar a Hashem o dízimo de tudo que ele ainda receberia. E cumpriu com o seu voto. Se você aprender a confiar em Hashem, até mesmo em um mundo onde nos ensinaram que as riquezas estão em papéis ou em números, se ainda assim você aprender a confiar em Hashem, no mundo onde nos tiraram do campo, da vida ativa que nos dava saúde, da comida orgânica que nos dava saúde, dos rios, fontes de águas que nos davam saúde, nos ensinaram a terceirizar tarefas essenciais a pessoas que não conhecemos e até querem nosso mal. Se aprendermos a confiar em Hashem, Ele vai usar as nossas vidas nos fazendo prosperar com as riquezas deste mundo ímpio, podendo assim abençoar a tantas outras vidas, como Mashiach nos ensinou. E eu quero ler com os irmãos esse texto de Lucas, capítulo 16, versículo 9 e 13. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, irmãos, isso aqui vai acabar, irmãos. Não tenho dúvidas sobre isso. Não tenho dúvidas que essa terra vai passar. Não tenho dúvidas que o Mashiach vai voltar. Vamos ler de novo. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Muitas vezes nós estamos estagnados porque o Eterno não pode colocar coisas maiores nas nossas vidas, irmãos. Porque nós não conseguimos lidar com o pouco que nos é dado. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito.
Ah, Senhor, quando eu tiver eu vou mudar. Quando eu tiver eu vou proceder diferente. Esquece, irmão. Não é no pouco. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Palavras de Yeshua. Assim, se vocês forem dignos de confiança em lidar. Essa palavra lidar, irmãos, ela pode significar enfrentar situações difíceis. Aguentar, suportar, resolver, superar, resistir. Ah, dessa vez não vai dar. Resista, meu irmão. Cuidar, responsabilizar-se, combater. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? As palavras do Mashiach. Você não consegue lidar com este sistema aqui, como ele vai te entregar coisas do que estão por vir? Como? Se o daqui que vai acabar é perecível. Palavras de Yeshua. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, nós vamos entender isso. Quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Pasmem ou não, as riquezas desta terra não são nossas. Tá tudo meu, tá tudo lá no banco. Aí piorou. Aí piora. Aí que não é seu mesmo. Porque se quebrar, pega tudo. Pasmem ou não, as riquezas deste mundo não são nossas. E Yeshua diz, olha, se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, vamos entender. Matitiahu 22, 17 e 21. Diz-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Yeshua, percebendo a má intenção deles, perguntou, hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar imposto. Eles lhe mostraram o denário e ele lhes disse, de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, respondeu eles. Então dê a César o que é do César. Estavam cheios de moeda, é tudo meu, é tudo do César. Não tem nenhum César aqui, né? Já. E o que é do eterno, ao eterno. Falar desse assunto é muito complicado, porque pode gerar um monte de coisa. Então eu não vou trabalhar mais, porque eu vou trabalhar para César. Ô, meu irmão. Vai ficar igual os filhos de Jacó, todo mundo olhando um para o outro. É algo corrompido que pode ser usado para fazer o bem, ainda que tenha sido usado mais para fazer o mal. Saiba lidar com as riquezas deste mundo ímpio. Isto até que a marca venha. E aí nos impossibilite pouco a pouco a usar este sistema para o bem. Hashem nos dê sabedoria, entendimento, conselho para usar algo que não é nosso para o bem. E não para o mal, nas nossas próprias vidas e nas vidas daqueles que nós amamos. Você tem retido o que não é nem seu. Você está fazendo mal a você mesmo, a sua família, sua casa. Irmãos, isso também não pode ser surpresa para nós. Até o que é bom pode ser usado para o mal, as escrituras. Nós usamos a internet para propagar instrução e mensagem de arrependimento e conversão. Hashem. Utilizamos combustível fóssil para nos locomover à sinagoga no Shabat, porque nós não temos um outro lugar. Tudo, no entanto, tem que ser debaixo da direção de Hashem. Ou nós vamos sair fazendo as coisas conforme nosso próprio entendimento. Vou fazer tudo isso para o bem.
A influência deste sistema pode corromper qualquer trabalho, principalmente aquele que era um trabalho para a edificação do reino dos céus. Aprenda a usar as riquezas deste mundo ímpio para o bem. Não seja contaminadas por elas. Elas não são suas. Entenda como funciona. Você vive em um país onde a terra que você pisa não é tua. Onde você construiu a sua casa não é teu. Você paga imposto para morar ali. Tudo aqui não é teu. Eu tenho minha casa própria, não é tua. Deixa de pagar imposto. Deixa de se comportar como eles querem. Nada aqui é nosso, irmãos. Nada aqui é nosso. Você está passando por momentos de profunda dificuldade? Lembre-se de Iosef, porque ele nunca se esqueceu do Elohim de seus pais e das promessas feitas a eles. Tome a ação de se lembrar de Hashem e certamente Ele te colocará na posição certa. Aprenda a lidar com as riquezas deste mundo ímpio para que você não sofra o que você não precisa sofrer, o tempo que você não precisa estar sofrendo, e confia a Hashem todas as suas posses, e Ele fará muito mais do que sequer você sonhou em fazer. Beshem Yeshua HaMashiach. No próximo Shabat, nós estamos no período de Hanukkah, aliás, então nós fizemos o acendimento da primeira vela ao pôr do sol do dia 22, e no pôr do sol de hoje acenderemos a sétima vela que se confirmar, já se confirmou o aparecimento da lua nova, e nós celebramos então o Rosh Chodesh. Vamos orar? Pai, no nome de Yeshua HaMashiach. Pai, nós não estamos aqui, o Senhor não me colocou para pedir. O Senhor nos colocou para instruir. É o dever de cada um de nós, obedecer ou não. É como um filho. Pai, eu ensino a minha filha. Ela mal tem 2 anos. Mas eu sei que quem vai escolher por ela não será eu. Ela que vai escolher. O meu dever é instruí-la. Pai, ela não é minha, ela é tua herança. Estas pessoas aqui não são minhas, Pai. Elas são tuas. O nosso dever nessa congregação é instruir. A escolha não é nossa, Pai, é deles. Quem escolhe no final sempre somos nós. Eu sempre me recordo do livro, Pai, do Renato. Escolhas que dirigem o nosso presente e redigem o nosso futuro. O nosso dever, Pai, é instruir. Quem escolhe sempre serão os nossos irmãos. Sermos instruídos e escolhermos pelo bem. Nos ajude, Pai. As riquezas dessa terra estão corrompidas. Não são nossas. No entanto, o Mashiach nos ensinou que nós podemos usá-las para operar aqui. Nós estamos apenas operando nesse sistema. Usando os recursos que nós temos para operar nesse sistema. Enquanto ainda podemos. Haverá um tempo onde não haverão mais esses recursos. E somente o Senhor pode nos dar direção do que fazer neste tempo. Nos ajude e fica conosco, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Shabbat Shalom.